Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui com mais um Abelardos Podcast. Hoje trazendo aqui a personalidade bem marcante do pastor Sérgio Queiroz, é fundador do Cidade Viva, um projeto que tem um largo alcance social aqui na Paraíba, sobretudo aqui em João Pessoa, e que vai conversar com a gente sobre isso e muito mais, não é não, Abelardo? Com certeza, já aqui dando as boas-vindas a Sérgio, mas lembrando a vocês que se inscrevam no canal da gente, dessa força, dessa moral. O Abelardos Podcast é o nosso canal no YouTube e no Instagram, nas redes sociais, é o Abelardos_podcast. A gente conta com essa moral, né, Bug? Com certeza, é uma satisfação assim imensa, uma alegria mesmo receber Sérgio Queiroz aqui, pré-candidato ao Senado Federal e também à frente do Cidade Viva com esses projetos sociais maravilhosos que tem por aí pela Paraíba. Prazer e uma honra grande. Oi, então, Sérgio. Bom demais estar aqui, né? No meio desses três aqui. Aí eu tava perguntando, como é que eu chamo os três Abelardos? AB1, AB2, AB3. Não, Chama mas Abelardo, tem o todo mundo Bug, responde. Abelardo Neto e o Abelardo. É uma alegria estar com vocês. Bacana. Bacana. A muito gente bacana. poder estar nesse programa especial, com esse cenário maravilhoso. Você até elogiou o cenário, você falou que era coisa a qualidade cinematográfica. mesmo. Sérgio, vamos começar pelo começo para a gente ter assim um parâmetro, né? Porque você ficou conhecido em João Pessoa, você se tornou uma figura, vamos dizer assim, importante e popular em função do projeto Cidade Viva. Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo, como é que foi, por que surgiu, como é que foi isso na tua vida? Vou falar. Eu, quando passei no meu último concurso para procurador da Fazenda Nacional, estava com a vida muito tranquila, já tinha conseguido aos 27 anos alcançar esse objetivo, aos 28 anos, e tive a oportunidade de ser convidado para liderar uma pequena comunidade vinculada à primeira Igreja Batista do pastor Estevão. Sim. Você já era pastor nessa época, não? Em 2004 eu já era pastor. Sim. Só que eu sou procurador desde 2000. 2002 eu fui ordenado pastor. 2004 começou o projeto Cidade Viva, que era uma comunidade, uma congregação vinculada à primeira Igreja Batista de João Pessoa, lá no Bessa. Inclusive ali na casa, onde era um restaurante, eu acho que Casa Rócia. Rocha. Era um restaurantezinho que tinha na beira-mar, na verdade, não sei se era Casa Rócia ou era. Em frente à casa ali do nosso querido proprietário lá do shopping center. Sim, ali, do Manaíra Shopping. Do Manaíra Roberto Shopping. Santiago. Ali nas proximidades da casa de Roberto, na frente do mar. Então era a Era capelinha. Rocas. Era o Rocas. Rocas. Rocas, exatamente. E ali tinha uma cara de capelinha de madeira mesmo. O Rocas alugou, os donos alugaram. A gente se reunia ali. Era uma comunidade de 100 pessoas, mais ou menos, que tinha o foco exclusivo em celebrações religiosas aos domingos. Então, eu era procurador durante a semana e no domingo eu exercia minhas funções pastorais. Até que, em um dia normal de atendimento aos párocos, digamos assim, aos membros da igreja, uma senhora ia passando na frente da igreja e via uma placa, né? Igreja... Não tinha o nome Cidade Viva, Igreja Batista do Bessamar. Exatamente. Aí entrou, bateu a porta e pediu ajuda para um filho que estava vendendo tudo em casa por causa do consumo desenfreado de crack. Foi logo que o crack chegou na Paraíba. Isso foi 2003, 2004. E pediu ajuda. E eu pensei, bem, eu vou na casa dessa pessoa, vou fazer uma oração, né? Vou ler um salmo e vai tudo se resolver. Porque essa é a visão, às vezes, que a gente tem dessa dissociação de fé e de ciência, como se a ciência não fosse importante como expressão da graça também de Deus, né? Então, eu fui resolver pelo lado religioso apenas. Aí o cara disse, olha, eu quero deixar e tal, mas eu tô querendo aqui acabar essa oração aqui, essa reza, e já tô querendo sair aqui para comprar crack. O que é que eu faço? E aí eu disse, poxa, não tem nenhum lugar. Consegui uma vaga nesse hospital psiquiátrico que tinha aqui na Epitácio Pessoa, acho que era no Hospital São Pedro, Clínica São Pedro. que era tudo que nós tínhamos em João Pessoa à época. Em frente ao edifício Concórdia. Exatamente. Não era Juliano Moreira, não? Não, ali não. Juliano Moreira é em outro lugar. Ali era São Pedro mesmo. Então, consegui uma vaga para ele sair ali daquela, digamos, aquela fissura mais intensa que ele estava vivendo. Mas aí ele pulou um muro e ligou para mim. Eu pulei um muro porque aqui eu não consigo, porque tem pessoas, tem gente aqui com problemas muito mais
na cabeça dele, mais graves, né? Eu pensei, poxa, o que é que eu vou fazer? Aí mandei esse menino para Caruaru. Quando eu mando para Caruaru, para uma comunidade terapêutica que é baseada em trabalho com os pares, é uma coisa mais humanizada e tal, disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí fui atrás de comprar um pedaço de terra para construir uma comunidade terapêutica. Só que eu me deparei com aquela área que hoje digamos, é a área principal da Cidade Viva, na saída para Recife, do lado direito, era da família de seu Esmerino Toscano, Esmerino Toscano, eu acho, pai de Dr. Gilson, pneumologista. Esmerino Toscano. Pois é. E ele estava vendendo a área, só que eu achava que era uma área pequena pela placa. Eu precisava de 3 hectares, não, 150 hectares, 146 mais precisamente. Aí eu disse, para que eu quero uma terra desse tamanho? Você não me vende um pedaço? Eu disse, não, só vendo toda. Aí veio a ideia. Bem, que outros problemas sociais nós temos em João Pessoa, além desse? Moradores de rua, crianças sendo usadas como aviãozinho para o tráfico, questões educacionais, atendimento à saúde, problemas de meio ambiente, problemas de empregabilidade. Eu disse, já sei. Eu vou comprar essa terra, olha que loucura, viu? Comprar essa terra de 150 hectares, tamanho de Manaíra, mais ou menos, a terra. E nós vamos construir uma cidade voltada a esses fins sociais. Mas vou comprar sozinho ou vou comprar com um grupo de pessoas? Aí é que tá. Quem é que entraria numa jogada dessa, sem dinheiro, você dizendo que vai construir uma cidade, que você vai ter vários equipamentos sociais? Parecia, de fato, um devaneio insano. Acho que em alguns momentos os membros da igreja achavam que quem estava com problema de droga era eu, e não o cara que eu tava querendo internar. É verdade. Comprar um bairro, Manaíra inteiro para... Rapaz, esse cara tá bem não. Pois é, não tá bem. Tá bem não. Mas aí a gente foi convencendo, Abelardo, e incrivelmente, em um final de semana, ali, eu dei um passo de fé com minha esposa, pedi a um arquiteto para fazer um master plan do que seria a cidade. Ele ainda existe, o primeiro projeto, um bairro para atendimento a idosos, uma área só de esporte, uma área só de educação, uma área de empreendedorismo, uma área de recuperação para dependências químicas, uma área de conscientização ambiental. Temos remanescente de Mata Atlântica lá. E apresentei. Quando eu apresentei, eu disse, olha, a igreja tem que sair das suas 4 paredes e nós somos muito mais que um corpo litúrgico. Nós precisamos ser um corpo de transformação social através de ações concretas. Aí o pessoal ficou olhando assim. Para mostrar para vocês que eu estou falando sério, eis aqui o meu carro, nós doamos o carro para dar o pontapé inicial. Para minha surpresa, porque veja bem, eu nunca fiz promessa na Cidade Viva. Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Nós não acreditamos nessa teologia. A frase era, diga o que você vai renunciar para que esse projeto para os outros aconteça. Quando botei a chave do carro, vieram mais 2 carros. Foi incrível o acontecimento. Gente doando bracelete. Essas pessoas você regimentou? Gente da igreja. Da própria igreja. Pessoas que iam para os cultos de domingo, para ter aquele momento litúrgico. E aí, com isso, a gente conseguiu juntar a entrada. E o resto da história é que o que era para ser pago em 45 meses, a gente conseguiu pagar em 25 meses. Aí começamos a construção do primeiro equipamento, que foi a Casa de Recuperação Cidade Viva. O nome do complexo, o nome do lugar passou a ser vamos construir uma cidade viva. Por isso que o nome é Cidade Viva. O primeiro objetivo da Cidade Viva foram os dependentes químicos. Foi, digamos, o ponto de partida. Porque na minha adolescência, eu havia consumido drogas na minha adolescência. Tive amigos que perdi também para isso. Não, nos anos 80 a gente não sabia nem o que era crack, né? Não existia, mas eu havia consumido drogas na minha adolescência, antes da cabeça ser colocada no lugar. E aquilo para mim foi muito forte, porque eu vi muito... Aí eu comecei a entrar nessa problemática, e vi que tinha muita gente ao meu redor, e essas pessoas não podiam ser excluídas, elas precisavam ser abraçadas. É tanto que a Cidade Viva ficou conhecida como a igreja dos malucos, porque os caras iam para lá. Muita gente ia para lá no começo porque tinha essa esperança de libertação, sem julgamento, sem aquela pecha social. E nós, hoje,
Depois desse período de 2005, a gente construiu em 2006, compramos em 2004 para cá, já foram cerca de 600 pessoas que nós conseguimos dar a vida de volta, né? E aí começou essa expansão, né? Bom, aí começou. Agora é o quê? Morador de rua. Vamos cuidar de morador de rua. O que é que a gente precisa? A gente precisa fazer um projeto que no começo foi assistencialista. Dar sopa, dar pão, essas coisas. Depois a gente começou a pensar. O que fazer para tirar da rua, organizar a saúde, organizar ali relacionamentos familiares quebrados, conseguir emprego, ir para uma casa de passagem, conseguir emprego e libertação, né? Total. Depois presidiário. Nós participamos do primeiro grande mutirão carcerário da Paraíba, a pedido, na época, do Supremo Tribunal Federal, do CNJ. Sabiam que a gente estava com jovens advogados avaliando processos penais de execução penal na vara de execuções e vendo que tinha muita gente presa simplesmente porque não tinha um advogado para fazer uma petição. Só isso. Às vezes uma petição de um parágrafo. Eu estou aqui falando com advogados, alguns advogados. Então a gente começou. Na Paraíba foram libertados em um mês 700 pessoas que estavam indevidamente presas nesse mutirão. Sérgio, todas essas ações que você está falando, elas têm, assim, um custo, né? Isso devia ter um custo. Cada vez que você aumenta o braço, o abraço que você está dando nas pessoas, vem um custo. Você está aumentando mais o custo. Como é que você conseguia essa manutenção? Porque depois você lançaram o projeto, comprou o terreno, está tudo certo, mas depois você, como você disse, expandiu para aqui, porque você começou a ver que os braços tinham que ser estendidos. Lá, Então, como é que funcionava do ponto de vista financeiro? Vamos lá. Eu parti de uma premissa. Essa premissa ela não poderia ser quebrada e não pode ser quebrada. Nós não iríamos contar com verba pública. Primeira premissa. Ou seja, nenhuma emenda municipal, nenhuma emenda estadual, nenhuma emenda federal. Algum político chegou, Sérgio? Várias vezes. Dando cantada, alguma coisa? Não, mas nem é dando cantada. Eles podem dar mesmo. Uma cantada bem intencional, vamos botar assim. Nem cantada. Gente assim, chegava e dizia assim, ó, eu tenho aqui, eu gostei do projeto, quero dar 300 mil, quero dar 400 mil. Mas legitimamente. Legitimamente, dinheiro de emenda, porque como é uma instituição, é uma fundação, e eu preferi fundação, por quê? Isso aí as pessoas perguntam, mas por que uma fundação? Porque uma fundação ela é fiscalizada anualmente pelo Ministério Público. E eu queria transparência ativa no processo. Mais exatamente, é mais transparente. E nós prestamos conta de tudo que nós gastamos, recebemos e gastamos ao Ministério Público. Então, veja bem, no princípio, a igreja foi a maior doadora da fundação. Então, a gente aqui instituiu a fundação. Para instituir, a gente fazia repasses mensais para pagar as pequenas coisas da fundação, o trabalho de recuperação para dependentes químicos. Como hoje está menos, mas como existia um grande preconceito, famílias com mais recursos preferiam não deixar a pessoa ir em João Pessoa. Então eu sempre pegava quem? O cara da rua. Mas esses ou projetos o cara sociais, que não tinha dinheiro para pagar. Esses projetos sociais iam paralelamente com a atividade religiosa, né? Eu sempre também separei as coisas. Tá, era isso que eu tava... Eu fiz questão de que a igreja, enquanto corpo litúrgico, ela tem as suas próprias lógicas, ela tem as suas próprias ações, e a fundação cuidaria de tudo aquilo que não fosse religioso e espiritual. Até para quê? Até para que a gente mostrasse para as pessoas que não havia uma confusão, primeiro, patrimonial. Então, os bens da igreja, né, que na verdade a igreja só tem o terreno que comprou na época, e hoje ela cede tudo para que a fundação use, né? Mas as demais coisas a gente ia arrecadando, vendendo pulseira, vendendo CD, vendendo músicas, né? A primeira vez que eu vi falar em Cidade Viva e que me chamou a atenção, isso já há muitos anos atrás, como você falou, e talvez antes até do ano 2000, não me lembro bem, eu só me lembro que eu via muitos carros com um bonequinho assim, com as mãos para cima, e eu perguntava, e o que é isso aí? Aí a pessoa dizia assim, é a Cidade Viva. Então você também teve vamos dizer, um apoio mercadológico, ou de marketing, vamos dizer, muito bem produzido, por sinal. Muito indoor, na verdade. Aquele boneco... Mas aquele boneco viralizou, viralizou mesmo, ali foi o boom,
né? Numa época que não comunidade. existia sequer rede social. Não existia rede social ainda. Tava começando o Orkut ainda. É isso. O Orkut existia, mas não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, a gente começou a ver que com a profissionalização, você veja, hoje a fundação tem 300 funcionários. Então, é talvez a maior fundação da Paraíba. Fundação privada. Tudo registrado. Tudo registrado. É mesmo, pô. Todo mundo com carteira assinada, nós seguimos todos os padrões. Por exemplo, aí agora eu vou entrar numa questão específica. A gente começou a ter que ter outros equipamentos que pudessem viabilizar os projetos. Então abrimos um restaurante ligado à fundação, livraria ligada à fundação, escola ligada à fundação, faculdade ligada à fundação. Por quê? Porque estes entes que hoje dão o suporte à Fundação Cidade Viva são eles que, com os seus resultados, eles bancam os projetos sociais. Então, por exemplo, todo mundo que passa ali no Bessa, igreja elitizada, é no Bessa, é Cidade Viva, não sabe que ali foi o coração onde tudo começou. Mas a Cidade Viva se estende, por exemplo, para Valentina, para a zona rural de Sapé, se estende lá para o sertão com escavação de poços, se estende ali para a área periférica do município do Conde, tendo aquilo como o centro, né? E aí, isso foi se viabilizando a partir dessa profissionalização. Hoje, é uma instituição que não recebe dinheiro público ainda e não pretende receber. Quando eu fui para o governo, disseram, agora vai vir dinheiro para a Cidade Viva. Eu disse, olha, se nunca veio, agora é que não vai vir mesmo. Que eu não vou jamais entrar em conflito de interesse. Você tem algum apoio internacional, Sérgio? Zero. Eu esperava que teria. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim, rapaz, você vai receber muito dinheiro internacional. E eu fiquei nessa coisa de dinheiro internacional. Fui, inclusive, apresentado a um lorde da rainha da Inglaterra. Falavam muito desse lorde, que ele ajudava muitas instituições de caridade. Você me acredita que eu nunca encontrei esse lorde no Brasil? De repente, eu estou na Austrália, em uma conferência. E estava meu filho do meu lado, começou a sangrar o nariz dele, que ele tinha um problema de sensibilidade na narina, era uma criança para adolescência, aí o cara ficou preocupado, né? Ele assim e tal. Aí a gente começou a conversar em inglês, perguntei o nome, uma conferência com 20 mil pessoas, eu sentei do lado do Lorde. Era o Somente. o misterioso Lorde. O misterioso Lorde. Conheci o cara, progredimos em debates, mas ele estava decepcionado com alguns projetos no Brasil. Aí, um certo dia, eu fui dar uma palestra sobre a Cidade Viva em uma conferência em um instituto de liderança nos Estados Unidos, em Atlanta, mais precisamente. E lá havia grandes autoridades americanas e grandes empresários. Chegou um cara, se aproximou de mim e disse assim, gostei muito do que você está fazendo, eu sou um dos conselheiros da Sociedade Histórica da Suprema Corte Norte-Americana e tenho autorização do Justice, né, que lá o ministro chamado de Justice, do presidente do Suprema Corte Americana, de dar algumas medalhas para pessoas que estão desenvolvendo a democracia no mundo. Esse cara me mandou dos Estados Unidos, uma embalagem linda, quando eu vi era uma moeda agigantada de $1, de prata, dentro de uma caixa. Aí eu digo, o único dinheiro internacional que eu recebi foi esse dólar. Sérgio, meu pai falou o custo disso tudo, né? Mas eu tô, assim, minha pergunta é mais espiritual, assim. A que custo você passou por isso tudo? Se você teve também medos também de fazer esses projetos sociais todos e não ter um bom resultado. E ajudar os presidiários, depender de químicos. De onde vem essa força? Eu queria saber de onde vem essa força. Como despertou isso em você, essa força assim, de ajudar o próximo? E se você teve alguns medos, a que custo isso? Eu não fui religioso até os meus 23 anos de idade. Então, eu não tive na minha vida um processo de adesão religiosa. Por alguma razão. Não que não exista, mas grande parte dos testemunhos das pessoas é o seguinte, eu estava com a vida acabada, ou eu entrei em bancarrota, ou a mulher me deixou, e aí eu fui para a igreja. Tem até uma música do Asa de Águia, né?
Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado. Encontrei Jesus! Pastor conhece Aí na asa de casa águia. do Senhor não existe Satanás. Pastor conhece asa de águia. Eu não me encaixava nesse estereótipo. Pelo contrário, a sensibilização espiritual veio na minha vida no melhor momento da minha vida. Eu era um jovem com 28 anos. Procurador da Fazenda. Aliás, com 23 anos, não, eu era auditor fiscal federal do trabalho. Foi o meu primeiro Concurso. importante cargo. Tinha tirado em primeiro lugar no concurso. Já estabilizado financeiramente? Já né? casado com Samara, já família organizada. Eu não tinha uma unha encravada. Então, quando eu recebi toda aquela visão, né, de vida espiritual, de compreender quem era Jesus para mim, e que não tinha nada a ver com religião, tinha a ver com o quanto eu poderia ser útil agora na vida dos outros, o quanto eu poderia ser útil na vida dos outros, tinha a ver com isso. Eu disse, não, agora eu vou pegar tudo que eu aprendi como engenheiro, como advogado, como estudante de filosofia, como mestre em filosofia, e vou aplicar tudo isso agora para fazer o bem. É tanto que eu percebi que aquilo era algo maior do que eu quando eu fui levado a fazer um movimento que é contrário aos movimentos, às vezes, de troca de fé. Eu não fui para receber nada. Eu já saí perdendo um carro, entre aspas. E arriscando tudo, né, pastor? Arriscando a reputação. Porque Arrumou quando eu anunciei a na unha cidade encravada, né, que Sérgio? estava construindo uma cidade, que ia ter universidade, escola... 150 hectares, hein? Ele não Abel? tinha uma O encravada. povo De uma olhava hora pra- para outra arrumou umas 10 uma encravada para desengravar. E outra coisa, os próprios religiosos da cidade, pastores amigos mesmo, dizem, rapaz, Sérgio acabou com o ministério dele, ele agora assumiu a liderança de uma igreja e endoidou. Então, eu vivi isso, eu fui ameaçado de morte por um traficante que ligou para a procuradoria, conseguiu meu telefone do gabinete, me ameaçou, disse que eu não fosse à frente com o projeto, que aquele ia chamar a atenção para a questão isso que eu pergunto. de combate. Fui várias vezes assediado pelas dúvidas, pelo medo de não conseguir pagar, de colocar meu nome. Pra vocês terem uma ideia, eu precisava pagar 150 mil reais de uma prestação, aliás, 100 mil reais de uma prestação que ia se vencer, e nós já não tínhamos mais nada. Todo mundo da comunidade já tinha dado o que podia dar. Carro, terreno, joia, dinheiro. O povo não queria nem me ver. Quando eu passava na igreja, o povo desviava, porque ele vai pedir dinheiro. Vai pedir o relógio. Vai pedir o relógio. E aí eu fiz uma oração com minha esposa e disse, olha, se isso é cor da minha cabeça, acaba com isso agora, Senhor. Acaba com esse projeto agora, se é coisa da minha cabeça. Agora, se não for, traga a provisão, que eu tenho que pagar. Daqui a 3 dias, na verdade, eu tenho que pagar isso aí. Mostrou que não era, né? Porque Não, mas deixa eu dizer, eu fui atender uma pessoa na comunidade e ela cancelou. Sérgio, qual é a tua origem, Sérgio? Você nasceu aqui em João Pessoa. Que tipo de família você teve? Minha família é você tem? sertaneja. Sim. Meu pai é filho de agricultor. Meu pai viveu uma vida muito simples. Minha avó teve 13 filhos. 10 morreram na infância. Por subnutrição. Então, meu pai, ele nasceu de uma improbabilidade. Ele poderia ter sido um dos 10 irmãos que morreram ainda pequenos. Minha mãe já teve uma vida um pouco mais tranquila, do sertão cearense. Lá, Você é paraibano? eu sou paraibano, nascido no São Vicente de Paula. Sim. Em 26 de maio de 72. Então, como meus pais deixaram as suas terras e vieram morar em João Pessoa, a gente criou uma família muito, muito próxima, muito unida. E isso foi muito interessante. Se eu só terminar isso aqui, aí nesse dia, uma pessoa bateu na porta. Eu precisava de 150 mil. Eu disse, pastor, eu tô aqui, não sei se precisa, eu tô com 3 terrenos para doar. Liguei pro dono do terreno, ele disse, o senhor aceita 3 terrenos em dação em pagamento? Meu Aceito. amigo. Imagine. Peraí, então só pra. São milagres desses assim, que 150 aconteceram. mil na época é como se fosse uns 600 mil reais hoje, né? Na época, né? Se botar aí na economia. Imagine fizer 3 hoje- terrenos em um condomínio, mais barato que tiver em João Pessoa. É 600 Pois pila. é. Sérgio, eu já lhe conheço há muito tempo, eu sei que você é um cara muito dinâmico e agora vou ingressar nessa, eu já notei que você gosta de buscar uma encravada. Então você consegue passar por esse obstáculo da vida e consegue vencer e o Cidade Viva se consagra. E aí, quando a gente acha que o pastor Sérgio Encerrou suas peripécias. encerrou suas peripécias, você ingressa na administração do atual presidente Bolsonaro. Como foi essa mudança? Como surgiu o convite? O que é que mudou na sua vida? Acho que todo mundo se Não, interessa por foi isso. também muito casual. Eu nunca procurei
política na minha vida. Sou muito sincero a todo mundo aqui, a vocês. Um amigo comum perguntou se eu queria conhecer o deputado Jair Bolsonaro em 2017. E eu disse, a princípio, que não. Porque eu tinha só o lado caricato dele. Eu não o conhecia como pessoa. Na verdade, ninguém conhecerá Bolsonaro antes de conhecê-lo frente a frente, conversando na simplicidade do cotidiano. Então, ele muitas vezes, essa visão pública dele, ela realmente é bem expandida. E ele foi tomar café na minha casa. Aqui na Paraíba? Aqui em João Pessoa. E nessa ida desse café da manhã, eu comecei já a falar de algumas ponderações que eu pensava sobre algumas falas. Né? Eu até disse, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido preso e restaurado, mas também não é solto. Então eu comecei a trazer algumas questões que eu pensava, fui muito sincero com ele. Ele gostou de mim, a prima facie, assim, especialmente pela minha sinceridade. E no desenrolar, ele acaba ganhando para presidente. Na verdade, antes disso, eu encontrei com ele em Brasília. Depois fui na casa dele no Rio, falar sobre cota social. A importância de ter cota social, até que o Brasil tivesse uma educação de vergonha. Não dá para dizer que tem que ensinar o povo a pescar e não dar o peixe se o açude estiver seco. Quando o açude estiver cheio, a gente vai falar em pesca. Né? Então, nesse processo, acabei sendo convidado para a transição. Então, eu sou um dos 22 da transição, junto com o Moro, com Guedes, com a Tereza Cristina, com... Enfim, a turma, os irmãos Weintraub. Ali a gente estava no CCBB em Brasília fazendo a transição de governo, Temer e Bolsonaro. E aí eu ia passar 2 meses para encurtar a conversa. Passei 3 anos, 2019, secretário nacional de Direitos Humanos, representei o Brasil 3 vezes na ONU. Depois secretário especial do Desenvolvimento Social, cuidando do antigo Ministério do Desenvolvimento Social, com suas 6 secretarias nacionais, toda a pauta social. Fui um dos criadores do auxílio emergencial, na pandemia de 20. E 21 fui o secretário especial da modernização do Estado brasileiro. Então eu tive essa experiência. Eu já era um procurador de carreira, um servidor há 25 anos, mas aí eu fui conhecer o quê? O governo a partir das entranhas mais profundas do poder. E comecei a ver, dá para mudar. Se quiser, dá para mudar. Se usar técnica e menos política, dá para mudar. E aí começou isso, bater na minha cabeça, pedi para voltar, concluí meu pós-doc em Direito, que era o que eu sonhava para a faculdade, né? A gente tem hoje uma faculdade de Direito na Cidade Viva também. Muita ênfase no direito clássico, inclusive, na revivescência do direito clássico. E começaram os apelos. Você tem que ser senador, você tem que ser senador. Não queriam outra coisa, senador. Padres, pastores, empresários, médicos, jornalistas. E aí estou eu aqui, aí sim, com uma sarna grande para me coçar. Não, aí não é uma encravada, não. Isso é um furunco. Sérgio, me diz uma coisa. Furunco Sérgio. na ponta da venta. Sérgio, me diz uma coisa. Você transpira e inspira, assim, muito humanismo nas tuas atividades, né? Você é uma pessoa preocupada, socialmente preocupada com as pessoas e também se demonstra um pacifista, né? Uma pessoa que acredita. Como é que você vê a questão armamentista? Porque uma das críticas, vamos dizer, que a oposição possa fazer a Bolsonaro seria a questão do armamento, que ele defende. Ainda ontem teve um comício na rua que tinha um revólver como um símbolo. A pergunta que eu digo, como é que você se coloca em relação a isso? Olha só, eu vejo, primeiro, eu não glamorizo arma nenhuma. Acho que arma é um mal necessário. Existe arma porque existe afronta. Existe arma porque existe insegurança e existe arma porque existem ataques. Né? A própria Organização das Nações Unidas, Abelardo, tem os seus guidelines sobre o que seria uma guerra justa. Uma guerra é um mal. Ela nunca será bem, mas ela pode ser considerada justa. Então eu gosto de ver a arma na perspectiva da guerra justa. Não do cangaço pós-moderno. Não nesse sentido. Nós temos grandes falhas na segurança pública do Brasil, nós temos grandes históricos de bolsões de criminalidade quase que inacessíveis, como a gente viu agora há pouco no Rio de Janeiro, né? Verdadeiros, digamos,
países dentro do país, ou nações dentro do país. Eu prefiro fazer a pergunta o porquê não de uma arma dentro de um cenário, por exemplo, em que hoje a arma que vai para o tráfico, ela não é uma arma registrada em geral, ela é contrabandeada. Aquele tipo de fuzil que é usado ali, jamais você vai comprar. Em nenhum estatuto eventual de desarmamento no Brasil aquilo seria possível, né, dentro de uma atmosfera aqui de uma nação democrática que tem controle. Por outro lado, o que é que eu vejo? Tudo pode ser uma arma na mão da gente. Vocês sabem disso. Um martelo pode ser uma arma. Uma faca pode ser uma arma. Todo mundo tem uma arma dentro de casa. Uma tesoura pode ser uma arma. Quantos crimes que já aconteceram, e muitos deles notáveis no mundo, não foram praticados por armas chamadas brancas? Então, antes de mais nada, eu acho que há um certo exagero no tom daqueles que são contra, porque em todo momento nós estamos com armas. Um carro é uma arma. A gente já teve assassinatos em massa, homicídios em massa por atropelamentos na França, país desenvolvido. Então, a minha visão não é sobre arma, é sobre legítima defesa e paridade de armas, para que haja justiça na paridade de armas, para que eu tenha armas que sejam equivalentes às armas daqueles que querem me atacar. Porque quando alguém diz assim, mas como é que você é um pastor que defende a vida, você pode admitir armas? Eu sei, mas a vida que tem que ser defendida daí a minha também. Entendi. A minha vida é um bem a ser defendido. A vida do meu filho, dos meus filhos, ou da minha mulher, ou de alguém que está sobre a minha tutela, é uma vida tão importante quanto a vida daquele que tenta confrontar a vida. Na verdade, eu acho que a gente precisa mais de uma filosofia mais apurada do que seria a legítima defesa, porque a arma é só veículo. O problema é que as pessoas estão vendo armamento como um fim em si mesmo. Não. É paridade de armas. Você veja, e aqui são dados científicos, que não adianta a gente também estar falando de achismo. Em 2019 houve um afrouxamento, digamos, da questão da aquisição de armas no Brasil, e nós reduzimos a quantidade de crimes violentos. E o Brasil esse ano também bateu outro recorde de redução de crimes violentos. Então, existem algumas falácias, elas que eu não admito. Que é aquela história, vai aumentar a criminalidade, vai cair a arma na mão do bandido. Sim, a arma que está na mão do bandido vai continuar caindo e vai ultrapassar as fronteiras da Amazônia, de outros países, vai chegar na favela. Não adianta. Então, uma pessoa devidamente habilitada, com um passado, digamos, tranquilo, incólume. Por que não? Você está numa viagem, você sai daqui, vai para um sítio, até mesmo para espantar, até mesmo para... Por que não? Então, eu não acredito, eu acho que paralelamente ao ensino sobre legítima defesa, não a defesa ilegítima, não o ataque gratuito. Eu sou contrário a qualquer ataque gratuito. Eu sou a favor da vida. Mas se eu não for a favor da minha própria vida... Usam Jesus como referência. Não, mas Jesus repreendeu Pedro porque Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado romano. Gente, mas vocês não estão entendendo o contexto. Jesus já tinha tido um perrengue com Pedro dias antes, quando Pedro disse a ele que de modo algum aconteceria o que ia acontecer com ele. E ele olhou para Pedro e disse o quê? Vai me negar 3 vezes. Vai me negar 3 vezes. Tu me serves de pedra de tropeço, Satanás. Jesus chamou Satanás pela tentativa de Pedro impedi-lo do Calvário. O que Jesus repreendeu ali da ação de Pedro é que Pedro estava querendo resolver pela força aquilo que era uma decisão espiritual do Messias e a cruz. Se Pedro sacou uma arma, é porque ele tinha uma arma. E se ele tinha uma arma, eles andavam com espada. E espada era a arma do momento. Assim como peixeira era a arma dos nossos antepassados. Então, eu acho que há um exagero, às vezes, na elaboração, tanto da crítica quanto da defesa. Sérgio, eu queria, ainda nesse tom da violência, né? Eu queria saber, assim, qual é a tua visão, assim, se tu se sagrar, assim, vencedor nas urnas, como senador, né? Para defender a nossa fé cristã, que eu acho que ela é tão, vamos supor, atacada, né? Você vê programas humorísticos atacando a fé cristã o tempo todo, você vê passeatas, né,
criticando violentamente a fé da maioria do povo brasileiro, que essa que é a verdade, a maioria do povo brasileiro é cristão, não é isso? Então, por que... qual é a tua visão, assim, de ter uma fé que é de instante atacada, né? O que fazer em relação a isso? Muito boa a sua pergunta. As pessoas me perguntam qual é a razão número 1 que você gostaria de estar no Senado? Defender os interesses genuínos do povo brasileiro e do povo paraibano, independente da minha fé. Porque, veja bem, as pessoas que eu atendo na casa de recuperação ou na rua não são necessariamente da igreja, aliás, não são da igreja. Não tem nem fé. Então, eu não posso ser visto como candidato dos evangélicos ou dos cristãos. Não, eu não quero ser visto assim. Eu quero ser visto como alguém que defende pela consciência, pela racionalidade, por uma filosofia de vida que visa o bem comum, aquilo que é de interesse das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fui secretário nacional de Direitos Humanos. Uma das pautas que eu cuidei é a LGBT, a pauta LGBT no Brasil. Tinha uma diretoria LGBT, tem uma diretoria LGBT lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Alguém poderia perguntar o que há de comum entre um pastor evangélico, que agora é secretário nacional de Direitos Humanos, e a militância LGBT no Brasil. Eu digo, eu vou sentar na mesa para saber. Coloquei lideranças na mesa e chegamos a uma conclusão. O que é que nos identifica como pessoas? O que é que pode ser fora da ideologia de promoção, de ideologia de gênero nas escolas, que é um tema muito comum e tal. Não, a gente quer, secretário, a gente quer mais segurança, a gente não quer apanhar na rua os movimentos, especialmente travestis. A gente não quer sofrer violência física e a gente quer emprego. Ótimo. Empregabilidade e combate à violência. Peguem o Google e entrem. 2019, o ano de menor violência LGBT no Brasil. Não, são pautas comuns. Agora, quando você fala em religião, eu sou favorável à liberdade religiosa ampla, para todas as pessoas. E aí vem o conceito de laicidade. Todos têm direito de expressar sua fé ou não ter fé nenhuma. Agora, eu preciso ter o direito de expressar a minha fé na esfera pública, porque a minha fé faz parte da composição do meu ser. Ela influencia as minhas decisões, mas eu preciso respeitar a sua. Sérgio, me diz uma coisa. O presidente Jair Bolsonaro ele tem se manifestado muitas vezes em relação às urnas eletrônicas, sempre colocando com desconfiança o processo eleitoral do país, embora a justiça eleitoral no Brasil já existe há 90 anos e as urnas eletrônicas há 25. Como é que você vê a confiabilidade ou não das urnas eletrônicas brasileiras? Tio, deixa eu só pegar essa emenda, porque eu já estava numa dúvida para ir nessa mesma linha. Você já se mostrou aqui um pacificador. Quem lhe conhece sabe que você é um cara muito pacificador, muito do bem. O tio Barato colocou de forma muito precisa essa parte, eu vou me estender. É de amplo conhecimento que há muito estremecimento entre o Executivo, entre o Presidente hoje, e o Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que salta aos olhos. Como é que você acha, como é que você aconselharia, inclusive nessa parte eleitoral onde tem 2 ministros do STF, como é que você aconselharia o presidente, você acha que está correto? Como é que você conduziria essa relação executivo-judiciário nas urnas e em outros pontos que tanto afloram em passeatas, em manifestações? Você está falando de 2 temas. Um é a questão da inviolabilidade das urnas e outra a questão do ativismo judicial versus as respostas do Executivo. Agora vamos como o Jack e o Estripador. Vamos por partes. Vamos para a urna. Eu parto de uma premissa. Eu gosto muito desse pensamento lógico, do silogismo. Nada humano é inviolável. Tudo que for humano tem riscos pequenos, mas tem. Vou dar aqui 2 exemplos que saltaram aos olhos. Segurança norte-americana. Eu vou aos Estados Unidos desde 96. Fiz doutorado nos Estados Unidos. Tive nos Estados Unidos antes das Torres Gêmeas, logo depois das Torres Gêmeas e depois sofrendo. Segurança americana era considerada inviolável e foi violada de uma maneira que estarreceu o mundo. Foram violados sistemas ali, foi violada a segurança americana. Outra coisa, a Challenger.
que foi lançada pela NASA, considerada ali a inteligência, o suprassumo da inteligência tecnológica do mundo. Explodiu diante dos nossos olhos, com todas as mitigações de erro possíveis. Terceiro, um pouco mais para trás, Titanic. Os engenheiros disseram, nem Deus afunda o Titanic. Mas ali não foi uma bravata, ali foi com base em todos os estudos de engenharia náutica da época. E a gente sabe onde está o Titanic. Essa é a premissa. Nada é isento de possíveis falhas. Com isso, eu não afirmo que houve fraude nas eleições passadas ou nas outras, porque eu não tenho provas concretas. Como jurista, eu não posso dar opinião. Eu não posso opinar fora de um arcabouço de provas. Continue. E outra coisa que eu acrescento, não significa que não possa ter. Por causa da premissa inicial de que tudo que é humano é susceptível de falha. E aí eu pergunto, se isso é susceptível a falha, por que não aprimorar um pouco mais para que a gente diminua o risco? Não zere, porque também não vai zerar, porque é humano. O voto impresso paralelo, colocado em uma urna depois da votação eletrônica, para eventual cotejo entre a votação eletrônica e o papel, por que não? A minha pergunta é por que não? O que eu começo a ficar preocupado é que se endeusa tanto a tecnologia da urna que eu começo a ter medo. É como se os meninos dissessem assim, meu estúdio aqui não vai dar um bug aqui no sistema operacional, de jeito nenhum. Aí vai dar na hora da transmissão. Sem querer polemizar, mas só para fazer uma colocação. Por que esse tema, ele ganhou essa projeção agora? Se ela existe, a urna eletrônica está aí há 25 anos, já fez 7 eleições do próprio presidente Jair Bolsonaro, de outros candidatos, né? De todos os candidatos, foram não sei quantas eleições, eu não sei o número exato, mas de repente esse assunto vem à tona, embora a Câmara tenha votado, tenha esgotado o tema, tenha votado, de repente esse tema começa a ser recorrente em todas. Isso qual é? Será que tem isso? Qual é o objetivo disso? É realmente porque isso poderia causar, como você fala, essa questão do voto paralelo, ela podia dar uma insegurança do voto, porque antigamente as pessoas, quando compravam voto, o cara chegava só com o recibo do coisa para receber outra metade, né? Bom, e você não acha que isso poderia deixar mais vulnerável o sistema? Não, olha só, Abelardo, nesse caso, o voto não é levado para casa. Ele fica no mesmo lugar ali na urna, ele é depositado diante dos olhos do mesário, ele não vai levar o voto. Ele vai colocar lá na urna, ele não leva o voto para casa. Isso é uma das coisas que não são bem esclarecidas. Não é recibo de voto que se está falando. É um voto que na hora que é votado, sai na urna ali, a impressora e é colocado na urna. Acabou. Sim, mas as pessoas poderiam recorrer à justiça para ter acesso para as casos assim de recontagem, de tudo mais. Sim, aí eles iam contar os votos da urna com os votos da urna eletrônica. A questão, aí você fez uma pergunta primeira. Por que isso está sendo tão recorrente agora? Eu atribuo ao desenvolvimento da Deep Web, das invasões cibernéticas, da inteligência artificial, que são coisas que há 25 anos nós não tínhamos. Sim. Há 25 anos, a gente está falando o quê? 95? Estava chegando o Windows 95. Nós não tínhamos nem computador, e você. Não, eu estou dizendo... A internet era ainda algo muito, muito novo. Hoje, eu vi um negócio que eu fiquei impressionado. O cara me contou ontem que tem uma máquina que manda mensagem para telefone, independente de ter o número. É a chamada marketing de aproximação. Vem da Rússia. Você compra a máquina, quer mandar a mensagem num raio de 5 quilômetros, independentemente de você ter ou não o contato daquela pessoa, ela manda e sai um SMS para você receber. Não, isso não há dúvida. Você está entendendo? Não, então, a urna não é ligada à internet, mas é um equipamento eletrônico. Não tem a questão no algoritmo, Sérgio? Quando você pesquisa alguma coisa na internet, vamos supor, eu estava pesquisando joelheira. Eu só recebo mensagem de joelheira. Joelheira, querendo que eu compre a joelheira. Eu estou usando um exemplo. Estou dizendo, qualquer coisa que você pesquisa na internet, você é perseguido por essa pesquisa. Isso aí é inteligência artificial que eles usam, né, agora,
Minha mulher, inclusive, trabalha com isso. Inclusive, eu vou fazer propaganda. Ela é supervisora da primeira audiência no Brasil usando metaverso, aqui na Justiça Federal. Usando metaverso? Metaverso. Você coloca o óculos Não, e você entra na sala de audiência. Aí eu pergunto, que danado é isso, pastor? Metaverso é um universo além do nosso. É um universo criado. É uma dimensão paralela em que você ingressaria numa sala de audiências virtual. Como se nela com o juiz estivesse, né? na sua frente, como se você estivesse nela. Olha só. Vamos lá. Fantástico, hein? Sérgio, vamos lá. Eu entrei na parte do ativismo, que você chamou do ativismo. A gente nota que o presidente Bolsonaro, hoje, vive um clima de tensão com os ministros, alguns ministros, vou chamar assim, do STF. Você acha que ele está agindo de forma correta? Você, com sua sabedoria, se diria, vamos refrescar um pouquinho. Como é que você vê essa beligerância que... Deixa eu acrescentar na tua pergunta o seguinte: você acha que existe alguma possibilidade de uma ruptura institucional no país, depois, inclusive agora com 7 de setembro, vem sendo muito comentado, tal como aconteceu o ano passado, que realmente assustou aquela manifestação lá em Brasília? Minha pergunta: você acha que nós estamos realmente ameaçados por uma ruptura institucional diante do acirramento das relações entre poder executivo e poder judiciário? Abelardo, 7 de setembro que foi agora, convocado pelo presidente e agora no Maracanãzinho, né? Vamos lá. Eu, pessoalmente, acho que nós não corremos risco de ruptura institucional. E eu vou lhe dizer por quê. Nós temos instrumentos hoje constitucionais para resolver as coisas. Acredito que do direito constitucional que eu estudei nas bancas da Universidade Federal da Paraíba, nos anos 90, para hoje, se você pegar o que era escrito pela doutrina constitucionalista nos anos 90 e hoje, há um avanço absurdo do que a gente chamaria de ativismo judicial, que é fruto de uma corrente chamada de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, ela começa a ganhar força depois da Segunda Guerra Mundial. E o objetivo é o quê do neoconstitucionalismo? Até para todo mundo entender o que está acontecendo no Supremo. Quando houve o nazismo foi baseado na lei, no direito positivo. Existia direito, existia uma legislação que garantia as ações de Hitler. É tanto que no Tribunal de Nuremberg, eles disseram, não, nós não agimos de maneira ilegal ou inconstitucional. E aí começa a surgir novamente a ideia de moralidade no direito e de proteção dos direitos humanos acima de qualquer outra questão. Então, em nome da chamada proteção aos direitos humanos, estão havendo interpretações extensivas e, inclusive, alterações semânticas na Constituição. Vamos lá, não quero nem entrar no mérito do casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas se você abrir lá o artigo 226 da Constituição, você vai ver que ainda está escrito na Constituição, homem e mulher. Só que o Supremo deu a interpretação extensiva do termo homem e mulher que foi estabelecido em 87 na Constituição. Inclusive uma Constituição pós-intervenção militar, uma Constituição dita cidadã por Ulisses Guimarães. E ali, dentro daquele contexto, a gente está vendo o quê? O Supremo, em nome de, digamos, certos princípios universais de direitos humanos, tem feito uma extensão interpretativa da Constituição no campo de direitos humanos. E o caso do inquérito das fake news, por exemplo, é um inquérito que não tem nenhuma base no direito positivo. Não existe algo que tenha sustentação dentro da lei, a não ser da interpretação e da inovação que foi feita no Supremo. Isso, para mim, é ativismo judicial e ele é perigoso, independente de Bolsonaro. Independente se tivesse aqui Lula ou Dilma ou quem quer que seja. É algo perigoso porque, para mim, enfraquece o parlamento. Então, vamos lá. Esse é o problema. Bolsonaro, ele entra em um cenário em que nós temos o primeiro candidato conservador, não que ele seja o único conservador, eu acho que 90% de quem vota na esquerda aqui na Paraíba, se você perguntar, e eu perguntei no interior da Paraíba, é contra o aborto. Mas vota na esquerda, mas é contra o aborto. Nós somos uma nação conservadora. Bolsonaro, ele encarna um sentimento popular, ele consegue dar nome a um sentimento popular que estava sendo desconsiderado pelo chamado discurso contra-majoritário, que é a minoria determinando
os avanços na legislação, os avanços da abertura para aborto e tudo mais. E aí cria-se uma ira social sobre a temática. Então ele encarna essa questão. Eu não gosto desse tensionamento. Eu, sinceramente, não gosto desse tensionamento. Ele deve ter as suas justificativas no sentido de discurso. Nós vivemos na época do discurso, né? Das narrativas, são narrativas que, no entendimento dele, precisam ser construídas. Eu preferiria que a gente usasse a Constituição. Quer abrir impeachment contra o ministro? Muda o Senado. Muda o Senado, bota homem corajoso, mulher corajosa, para não se dobrar diante do Supremo. Chama o cara para conversar. Ministro do Executivo não é chamado pelo Senado, por que ministro do Judiciário não pode ser chamado? Tem medo, todo mundo tem medo. Então, para mim, enquanto houverem instrumentos constitucionais que o povo não escolheu mudar, vamos seguir o que está na Constituição, gente. É certo. Já tá chegando ao fim aí, Abelardo? Tá chegando. Eu queria até que Quer a fazer um gente bate-bola? fizesse um bate-bola envolvendo a candidatura do Sérgio, que agora ele está aqui também como pré-candidato, né? A gente já falou vários conceitos que ele colocou do seu posicionamento, mas eu queria, começando, perguntar como é que ele, por exemplo, na prática, como é que ele está, se ele está se sentindo confortável como candidato, porque a gente sabe que a linguagem dos políticos é outra, completamente diferente da que você tinha no Ministério Público ou em qualquer outro lugar, né? Então, primeiro a minha pergunta é essa: se você está confortável como candidato, se você está acreditando nas próprias chances. Eu acredito nas minhas próprias chances, pela força de tudo que aconteceu na minha vida, na força do que é improvável. Uma coisa eu digo, se o milagre Cidade Viva aconteceu, se minha mulher foi curada de um câncer raro, se tudo na minha vida veio das improbabilidades, então improbabilidade para mim é uma questão meramente matemática. Então, eu acredito que posso ganhar. Não, eu não acredito que posso ganhar. Eu vou ganhar. E você está confortável, você está nessa convivência com a classe política, com essas eu fico manobras de gabinete. Com as manobras. Então você não tem noção, Abelardo. E é inominável. E aqui ninguém me força que eu não digo. Propostas que eu recebi. Eu recebi proposta de 10 milhões de reais para desistir. Já pensou? Eu estaria feito pro resto da vida. E vim aqui pagando a gasolina do meu carro para estar aqui com você. Isso seria para você desistir ou para você apoiar alguém? Tem para desistir, tem proposta para apoiar, tem proposta para mudar de lugar, tem proposta para aceitar isso, aquilo. Eu não estou dizendo a você, é inominável. Sérgio, você falou, eu me lembrei muito que o seu perfil me lembra muito de Pastor Estevão, que foi muito levantado à época para disputar cargos políticos. E aí eu vou puxar um pouquinho, porque você falou que houve esse chamado para o Senado agora, mas, se eu não me engano, em 2020 você também foi muito sondado para a prefeitura daqui. E ali você não mostrou muito interesse. Qual foi a mudança? Por conta da federalização do cargo? O que é que ele fez não ter o menor interesse por uma eleição municipal para prefeito e nessa agora você... Em fevereiro de 2020, eu fui nomeado secretário especial do Desenvolvimento Social. Estava saindo da área de direitos humanos e ia cuidar da pauta social do Brasil. O SUAS, né? Eu fui o coordenador geral do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e achei que ia ter uma vida um pouco mais tranquila das temáticas duras. Com 20 dias veio a pandemia. E nós tínhamos que fazer chegar dinheiro na mão de pessoas que o Brasil nunca conheceu. Os invisíveis. Que não estavam no Bolsa Família, que não era microempreendedor, que não declarava imposto de renda e que eram milhões de pessoas. Então a gente estava desenvolvendo uma tecnologia para, com o menor risco institucional possível, atender essas pessoas. O convite vem no meio de um momento em que eu estou consumido por essa tarefa. Então eu tinha que tomar a decisão disso, Abelardo, até o dia, eu me lembro até hoje, eu acho que era 2 de abril de 2020. Olha a curva de mortes, né? Em 2 de abril, como é que estava? A gente estava no auge da pandemia. Então eu disse, não, gente, eu não vou, não. Não quero agora. Mas agora eu quero, agora eu vou pro Senado.
Você teve uma hora que você ficou na dúvida, logo no começo, você chegou até a dar uma entrevista dizendo que não seria mais candidato, que não aquelas informações não procediam, que você... E, de repente, você retomou a conversa. Por que mudou? O que causou essa mudança? Não, na verdade, no início, quando eu volto de Brasília e fixo residência em João Pessoa, volto a dar aula na faculdade, a atuar, tirei férias prolongadas, que eu não tinha tirado nos anos anteriores, e o que é que aconteceu? Nesse processo, me ofereceram ser candidato a governador do estado. Então, havia uma conversa nesse sentido, né, por um importante partido, e eu não senti paz de que aquilo seria a minha missão no momento que o Brasil está vivendo. A gente precisa de pessoas sábias, já seniors, no Senado. Então, não era uma questão de poder. Então, a princípio, não, eu não vou. E eu estava esperando um movimento em que eu pudesse estar num partido que eu tinha certeza que iria garantir que eu não iria ser rifado na última hora. E eu não tinha confiança. Até que surgiu o PRTB, um partido pequeno, sem tempo de televisão, sem verba. E eu me senti seguro. Seguro para defender princípios, mas com a segurança de que eu chegaria até o final da linha. Então foi por isso que eu mudei. Sérgio, eu vou na polêmica. Eu acompanhei toda a celeuma entre o Wellington Roberto e você. Né? E primeiro eu queria saber quem é o candidato de Bolsonaro aqui na Paraíba, quem é um candidato que se diz assim, eu sou candidato de Bolsonaro. Se você é candidato, você realmente está com essa bandeira de ser o candidato de Bolsonaro ao Senado Federal, pelo PRTB. E essa celeuma que aconteceu entre você e o Wellington Roberto, o que é que você tem a dizer a respeito disso? Essa tá boa. Quem é o candidato do Bolsonaro ao Senado? Interessante. Olha só. E a celeuma que aconteceu. Veja bem, a gente sabe o primeiro presidente da República na história do Brasil, na democratização, redemocratização, que não tem partido seu, para chamar de seu, é Bolsonaro. Pode continuar. Primeira eleição, PSL não era dele, PL não é dele. Lula tinha um partido dele, para chamar de seu. Fernando Henrique tinha um partido para chamar de seu. O Sarney tinha um partido para chamar de seu. O Temer tinha um partido para chamar de seu. Então, isso não deu ao presidente, obviamente, todas as liberdades. Não era essa a construção que existia na Paraíba, pelo menos nas bases, era uma construção que estava olhando para pessoas que estavam trabalhando naquela pauta há muito tempo. Então, enquanto no ano 2019 eu estava ralando em Brasília, dando minha vida pelo país, gente que hoje é do partido do presidente da República na Paraíba estava lenhando o presidente. Estava lenhando a equipe. Então, não há nenhum problema. Na verdade, se você quiser encontrar lógica na política, você não vai encontrar. Porque política é retórica, não é lógica. Não há lógica na política, é retórica. E um moído com... Então, vamos lá. Nessas andanças, pessoas começaram a dizer assim, por que você não se une? Por que você não se une ao PL? Por que você não se une ao grupo? Eu disse, gente, eu posso me unir ao grupo. E aí deu uma entrevista numa rádio, dizendo, olha, eu sugiro, né, que haja uma composição, eu saio para o Senado, o PL indica o candidato a governador e vice, ou traz um outro partido, PTB, para indicar um outro, fazer uma composição de uma aliança mais ali de centro-direita. E isso não foi visto com bons olhos pelo deputado, né? E aí, assim, foram ditos tantos impropérios que eu não quero nem mencionar, até porque eu já perdoei, né? Não guardo essas coisas. Mas aí houve uma reação em cadeia no estado da Paraíba, de pessoas do Brasil inteiro, Associação dos Pastores do Estado da Paraíba, líderes, né, pessoas, políticos, inclusive, da oposição ao próprio presidente, né, que saíram à minha defesa. Então essa foi a questão. Então veja bem, o candidato do PL não sou eu estou no PRTB, é outro partido. Tá? O meu compromisso principal, obviamente, até porque eu estou sozinho, é com a minha eleição. Agora, quem é que eu apoio dentre a opção Lula-Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro. Mas e o Bolsonaro apoia quem? Não, o Bolsonaro apoia a candidatura do partido dele, do PL. Sim. Ele tem o partido dele, ele está nesse partido. Então essa foi a escolha do partido no estado da Paraíba. Ô, Sérgio, tem uma pergunta aqui que nos foi encaminhada aqui para fazer a você, o seguinte...
existem alguns líderes religiosos que utilizam o púlpito, né, para, vamos dizer assim, para fazer a campanha, né? Sim. Como é que é o teu comportamento em relação a isso? Eu fiz exatamente o contrário. Na hora que eu me declarei pré-candidato, sem candidatura homologada, eu renunciei à presidência da Cidade Viva, da fundação, e me afastei da titularidade pastoral da igreja. Sim. Por quê? Porque eu não quero absolutamente que as pessoas que estejam lá no domingo, durante a pré-campanha e campanha, me olhem como um candidato, que talvez coloque alguma palavra ali com intenções eleitoreiras e não com intenções de pregar o evangelho. Mas eu estendi isso e acabei queimando as minhas naus. Que eu tomei uma decisão que foi mais drástica ainda com relação ao tema, é que é muito comum as igrejas apresentarem candidatos para fazer oração no final de um culto ou de uma celebração. Né? Não pedir voto, mas ao menos apresentar, olha, aqui tem um irmão da igreja, candidato, tal, vamos orar por ele, pedir a Deus que o proteja. E eu renunciei a isso também. Então hoje, o que seria a minha maior arma, que seria a igreja, eu criei uma barreira ética para que eu não vá às igrejas em cultos ou em missas ser apresentado. Então foi isso que eu fiz. Olha, nós estamos chegando no final aqui do podcast. Eu queria saber se existe alguma última colocação de vocês aí para a gente poder concluir os nossos trabalhos hoje aqui, né? B, vai lá. Se tiver alguma coisa rápida que ele possa responder, assim, um jogo rápido, toma lá da cá. Jogo rápido. Vou só na área nossa aqui, na área jurídica, e você como pastor. Na linha quando o Bolsonaro afirmou, e assim o fez, queria colocar um ministro extremamente evangélico no STF. Eu percebi facilmente, e acho que você vai concordar comigo, que seu discurso, sua fala é muito de uma Constituição rígida. Você não gosta da flexibilidade. Num Estado laico, uma afirmação dessa não soa estranho? Ou você acha, como pastor também, como é que você vê uma afirmação dessa de que vai colocar... que a característica do ministro seria ser extremamente evangélico? Como é que Veja bem, isso é um adjetivo, não uma característica básica. Até porque André, fomos colegas de AGU, doutor em Direito na Universidade de Salamanca, onde eu fiz meu pós-doutorado, concursado da AGU com vários anos. Quando o presidente colocou, eu entendi o que ele quis dizer. Não é que ser evangélico fosse o requisito, é porque ele entendeu, ele capturou a ideia de que o magistrado não se afasta de suas concepções e de sua cosmovisão de vida. É impossível. Não existe neutralidade, nem científica, muito menos judicante. Sérgio, dá para concluir. Pode concluir. Então, dentro desse processo, eu entendo que ele capturou a ideia de que, ora, é uma população que tem 26% de representatividade no Brasil e do jeito que é bem representada no parlamento, precisa ser bem representada também, com uma voz a mais, já que é um colegiado, dentro do Supremo. Eu vejo assim. Sérgio, nós chegamos ao final aqui do nosso horário já. Agora. Viu? Mas a gente. A Belardo ia cantar uma música. Eu ia, mas não deu tempo. Na próxima eu vou cantar. Direitos autorais precisa de um programa, falar de uma música que ele quer. Um programa só. Pois é, mas nós queríamos agradecer a sua presença aqui. Foi muito bacana, muito sincera. Achei que o bate-papo aqui no nosso Abelardos Podcast foi muito proveitoso, não somente pra gente, mas como para quem está nos assistindo em qualquer canto do Brasil ou do mundo. Fala aí. Eu queria dizer aí aos nossos, a toda a nossa audiência, né? Dê uma força no canal, se inscrevam no canal, Abelardos Podcast, ativa o sininho, compartilha, comenta, vai lá que a gente tá crescendo muito no YouTube, graças a Deus, com pouco tempo, vários inscritos, sabe, Sérgio? Então a gente tá muito feliz, né? Muitas visualizações, então vão lá, dê esse apoio a gente. Queria agradecer demais a Sérgio Queiroz, estou muito feliz pessoalmente, frequento o Cidade Viva, via muito ele no púlpito pregando. Volto dia 3 de outubro, ganhando ou perdendo. E eu estarei lá, porque realmente, de fato, é um ser humano abençoado, tanto na fé cristã dele, como aqui do meu lado. Simplesmente é um ser humano fantástico. Obrigado, viu, Sérgio? Sérgio, obrigado pela participação. Vai ser um prazer ele ver de novo aqui depois do dia 3. Vamos falar das canções, da sua atividade como líder de Grêmio Estudantil. Muita coisa ainda vai aparecer por aqui. Bom demais. Valeu, Sérgio. Obrigado. Grande abraço. Um grande abraço. Valeu, sucesso para você. Muito obrigado, tá bom? gente. Obrigado. Pois é, e a gente vai ficando por aqui, mas pedindo a você, olha, lembrando a você, vamos escrever
no nosso Abelardos Podcast. Abelardos Podcast. Faça isso que nós estamos aí sempre a seu dispor. Sérgio... Olha, gente, vê bem, eu também estou me dando a dica aqui, né? Deixa eu me divulgar. As redes sociais. Sérgio Queiroz Oficial é o meu Instagram e de lá você conhece tudo lá. Os demais estão lá na cabeça do perfil. Tá bom demais, então a gente vai ficando por aqui. Vamos dar um tchau aqui. Ó. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí.